Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação e eu peço que você tenha aquele cuidado especial para acionar a opção todas e assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando os nossos vídeos, deixando seu comentário, seu like. Isso ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal. E com isso, alcançaremos o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Dito isto, vamos à mensagem de hoje com o tema 3 coisas que precisamos evitar em nossas vidas. E vamos aqui ver a primeira. A primeira dessas coisas é a doutrina de Absalão. A doutrina de Absalão, irmãos, ela é muito perigosa e você vai entender o porquê. Vamos ver 2 Samuel, capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo de número 6. E você vai entender o porquê que eu disse que a doutrina de Absalão, ela é perigosa e danosa para o cristianismo. Vamos ver. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos de 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegasse perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Olha, irmãos, a doutrina de Absalão. Absalão era um bajulador. Absalão, ele representa aqui a figura do diabo. É verdade. Absalão, ele não amava o povo. Ele não amava Israel. Pelo contrário, Absalão queria usurpar o trono do pai. E para isso, Absalão bajulava as pessoas. Hoje, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que estão seguindo a Cristo, estão passando lutas e no momento das lutas, notem que as pessoas procuravam o rei para que as causas delas fossem julgadas. E o que Absalão fazia? Olha, seu negócio é bom, sua causa é boa, mas não tem ninguém para julgar. Não tem ninguém da parte do rei para te ouvir, para julgar ao seu favor. Assim faz o inimigo. Ele aproveita. Quando você está passando luta, ele diz assim, cadê o seu Deus? Olha, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus para julgar suas causas? Não tem ninguém. O Senhor virou as costas para você. Deus não está contigo. Não é assim? E muitos dão ouvidos à voz do inimigo e se afastam de Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, eu fui para a igreja, queria ver se eu conseguia um emprego, Deus não me deu, eu saí. Eu conheço pessoas que dizem assim, se for para sofrer, viver sofrendo no mundo, né, se for para ser crente e sofrer na igreja, eu prefiro sofrer no mundo. Né? Absalão, ele representa o papel do diabo. O diabo bajula as pessoas. O diabo, ele faz questão de distorcer aquilo que é a vontade de Deus. Absalão estava lá distorcendo, estava lá fazendo as pessoas se levantar contra o próprio pai, contra o rei Davi. E Absalão, ele tinha uma humildade falsa. Irmãos, hoje, quantas pessoas, quantas igrejas estão praticando a doutrina de Absalão? Para atrair os jovens, pintam a igreja de preto, fazem shows, né? Shows, colocam luzes. Isso é doutrina de Absalão. Para atrair os jovens. Cristo não é o suficiente, não. Eu tenho que ter uma estratégia.
eu tenho que ter uma estratégia para arrastar jovens para dentro da igreja. E aí deixa os jovens ir vivendo de qualquer jeito, né? E ainda massageia o ego do jovem. Não, te preocupa não, Deus é amor. Preocupa não que ele te entende. Não, fica tranquilo, bajulando, inflando o ego das pessoas. Absalão fazia isso. Seu negócio é bom. Mas olha, não tem ninguém para julgar. Não tem ninguém da parte do rei para julgar a sua causa. O inimigo é especialista nisso. E ele disse, se eu pudesse. Irmão, se o inimigo, se você não tiver cuidado, o inimigo leva você para o inferno. Mas ele é mentiroso. E além de ser mentiroso, ele é bajulador. E ele é especialista em distorcer as verdades do Senhor. Então tome cuidado com a doutrina de Absalão. Tome cuidado com isso. Porque a doutrina de Absalão, ela leva à ruína. Ela leva à ruína tanto quem pratica, tanto quem ensina, como as pessoas que praticam e que vivem. Absalão, vocês sabem o final dele. Ele morreu. E as pessoas que acompanharam ele, muitas daqueles soldados que acompanharam Absalão morreram. Inclusive, alguns traidores, né, morreram. Morreram mesmo. Então, tome cuidado com a doutrina de Absalão. Absalão aqui representa o diabo. Tome cuidado. O diabo não desiste de destruir as nossas vidas. A segunda coisa que nós precisamos evitar é a atitude de Aitofel. Isso aqui é grave. No capítulo 17 de 2 Samuel, versículo 23 ao versículo 24, a Bíblia diz que quando Aitofel, ele viu que o conselho que ele deu não foi seguido, sabe o que ele fez, irmãos? Se matou. Se enforcou, né? Porque ele não aceitou ser contrariado. Cuidado com a atitude de Aitofel. Tem gente que não gosta de ser contrariado. Tem gente que não gosta de receber um não. Tem gente que não gosta, né, de ser colocado, de ser, vamos dizer assim, disciplinado, né? Vamos dizer assim, corrigido, repreendido. Aitofel, quando ele viu que o conselho dele não foi seguido, ele tomou uma atitude que foi danosa para ele mesmo. Ele foi lá, colocou os negócios em dias, a casa dele em ordem, se enforcou, né? Ou seja, tirou a própria vida. Então tome cuidado com a atitude de Aitofel. Talvez você possa estar enfrentando isso. Talvez você não consiga ouvir um não. Talvez você ouvir um não te dá uma raiva tão grande, um ódio tão grande, que você comete coisas que você faz coisas que você, né, não faria quando fora da raiva, né, fora da ira. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado com a atitude de Aitofel. Deus tem falado muito com a igreja sobre essas atitudes, sobre essas situações. Então evite isso. Evite a atitude de Aitofel na sua vida. Saiba que nesta vida nós podemos ser contrariados, sim. Nessa vida, olha só, Jesus disse que aquele que tiver a sua vida como preciosa não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, as pessoas que se preocupam demais com o que vão pensar. O que vão pensar de mim? Minha imagem não pode ser arranhada. Eu não posso ser contrariado. Alguém não concorda com você, aí você vira inimigo da pessoa, você elimina a pessoa da sua vida, né? Você fala mal da pessoa. Então, tome cuidado com a atitude de Aitofel. Cuidado com a atitude de Aitofel. Tem gente que, né, se isola. E a Bíblia diz que aquele que se isola é tolo. Aquele que deixa de congregar porque foi contrariado, né? Porque alguém não seguiu um conselho que ele deu, alguém não fez o que ele queria que fizesse. Eu não vou mais congregar nessa igreja, né? Eu não vou mais congregar. Eu acho interessante, eu gosto muito e recomendo os vídeos do pastor Osiel Gomes, ele dizendo que
uma pessoa chegou com ele e aí falou assim: pastor Ziel, olha, é tão bonito, eu fui numa igreja e o pastor fica lá na porta recebendo os irmãos e tal. E o pastor falou, sentiu que aquilo era para ele, né? Aí o pastor Zé Gomes falou: é bonito, irmão, isso é bonito. Porém, se eu fizer isso uma semana, né? E depois eu não conseguir fazer mais, você não vai vir para a igreja porque eu não estou na porta para te receber? Né? Você não vai mais estar aqui porque eu não estou aqui para receber você, para dar um tapinha na tua costa e para dizer seja bem-vindo? E ele falou o seguinte, que isso é a síndrome do crente que ainda não está firmado em Cristo. Você não tem que se firmar no pastor, você não tem que, claro que o apóstolo Paulo disse, né? Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, né? Eu, como eu disse, eu gosto e eu procuro seguir os exemplos, né? Deus tem falado muito, tem usado muito o pastor Zé Gomes para falar comigo e para falar com muita gente, né? E ele é um exemplo, é um referencial, né, para as nossas vidas. Mas nós temos que ter cuidado com a atitude de Aitofel, irmãos. Não é porque alguém nos contraria, não é porque alguém, né, nos decepciona que nós vamos deixar Cristo. Nós vamos procurar a morte, né? Morte espiritual, porque quando você deixa Cristo, você morre espiritualmente. Aitofel, por ser contrariado, ele tirou a própria vida. Então tome cuidado com isso. E a terceira e última atitude, cuidado para nós não praticarmos, vamos evitar a prática da injustiça. Isso aqui é muito interessante. Vamos ver. 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. E depois nós vamos ver vamos ver logo aqui. 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Vejamos aqui uma situação interessante. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras, e ali se encontrou, de repente, com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, com cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: tudo o que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradecê-lo. Ziba, um mentiroso, um traidor, um falso, um infiel. A Bíblia diz que Davi, lá no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi manda chamar Mefibosete. Primeiro Davi pergunta: tem alguém na casa de Saul para que eu possa fazer alguma coisa por ele, conforme eu prometi para Jonatas? Aí disseram para Davi: tem Mefibosete, filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Ele mora em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. E aí quando o rei manda buscar Mefibosete, e quem deu essa informação para o rei foi o próprio Ziba, aqui citado no capítulo 16. E aí Davi, então, ele devolve tudo que era de Saul, ele entrega para Mefibosete, e ele coloca Ziba como empregado de Mefibosete. Agora, nesse episódio aqui, que Davi está fugindo de Absalão, Ziba encontra nesta situação a oportunidade de mentir, de falar mal de Mefibosete e de conquistar as coisas que era de Mefibosete. Será que Davi foi justo? Vamos ver aqui no capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19, do versículo 24 ao versículo 30, para nós encerrarmos esta mensagem. Vamos ver 2 Samuel 19, do versículo 24 ao versículo 30. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei.
Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento, para que eu pudesse montar aí com o senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito, mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Irmãos, Mefibosete deu um show de gratidão. Mefibosete deu um show. Aqui, vamos imaginar que Mefibosete vivesse nos dias de hoje, um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor. Alguém que não estava preso àquelas propriedades, àqueles bens. E eu fico me perguntando, irmãos, será que Davi foi justo? Na minha concepção, não. Na minha concepção, Davi não foi justo. Ah, mas Ziba, quando Davi estava fugindo de Absalão, ele foi lá levar pães, ele levou frutas, levou animais. Ué, mas não era dele. Não era dele, era de Mefibosete. Não era de Ziba, era de Mefibosete. E aí ele pega, né, e leva tudo para Davi e ainda mente para Davi. Ainda mente, dizendo para Davi que Mefibosete não foi porque viu naquela situação a oportunidade de ser rei. Mentira, mentira. No capítulo 19 nós vamos ver que a forma como Mefibosete se apresenta diante de Davi é uma prova real da mentira de Ziba. É uma prova real da falta de caráter de Ziba. É uma prova real da traição de Ziba. E mesmo assim Davi premiou Ziba, dividindo as propriedades de Mefibosete com Ziba. Aí imagina, irmão, Ziba tirando, né, onda com a cara de Mefibosete. Aí não adiantou você não lavar os pés, não adiantou você não aparar a barba, não adiantou você não lavar as roupas. O rei ainda me deu a metade de tudo que era seu. Aqui, irmãos, na leitura que eu faço nesse trecho, nesse texto e nesse contexto, Davi foi injusto. Davi não foi justo nessa situação, porque não era para ele ter dado, né? Ele premiou o errado, ele premiou o traidor, ele premiou o mau caráter. E será que ele não chegou a tirar onda com Mefibosete? Mas Mefibosete deu um show de gratidão, de alguém que realmente amava Davi. Pode dar tudo para Ziba. Para mim o importante é que o Senhor voltou. Para mim o importante é que o Senhor voltou bem, voltou a ser rei. Olha, eu reconheço que todo mundo da minha família deveria morrer, mas o Senhor me poupou, o Senhor teve misericórdia de mim. Irmãos, nós merecemos o inferno, merecemos a condenação eterna. E Jesus não vai agir como Davi agiu. Jesus não vai premiar o injusto. Jesus não vai premiar o ímpio na prática do pecado. Jesus não vai premiar o pecador na prática do erro. Não. Para nós recebermos, né, esse prêmio que é tão importante, que é a coroa da vida, que é adentrar nas moradas celestiais com Cristo, nós precisamos ser justos, praticar a justiça. Ziba, né, é um exemplo claro das coisas que existem no mundo, das coisas que existem no mundo hoje, irmão. Salomão diz em Eclesiastes que ele viu muitas injustiças, príncipes andando a pé e escravos andando montados, né? Príncipes, né? Ele falou que viu pessoas inteligentes, pessoas capazes, desempregadas, e pessoas tolas ocupando cargos importantes no governo. E acontece isso, irmãos, acontece isso. Eu vivi na política 16 anos, eu sei bem
que isso é verdade, acontece mesmo, mas que nós possamos compreender que Jesus é justo, Deus é justo, e se nós praticarmos a injustiça, nós receberemos exatamente aquilo que nós plantarmos. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não é verdade? Então, fiquemos com esta mensagem. Vamos refletir sobre ela e vamos evitar essas 3 coisas em nossas vidas. Primeiro, a doutrina de Absalão, que é danosa, é perigosa e leva para o inferno. Segundo, a atitude de Aitofel, que não suportou ser contrariado. Ei, irmãos, nessa vida, nós temos que aprender que nem tudo que nós queremos nós vamos conseguir. E que nós vamos passar por lutas, decepções, sim. Vamos ser decepcionados, vamos ser contrariados até dentro das nossas próprias casas. Na nossa própria família, né? Nós podemos ser contrariados, né? Podemos ser contrariados, mas não podemos ter a atitude de Aitofel, porque se tivermos a atitude de Aitofel, nós estaremos perdidos, né? E aí a eternidade será uma eternidade de muita dor, muito sofrimento, e depois não adianta se arrepender. Quantas pessoas, irmãos, que tiram suas próprias vidas porque o namorado deixou, aí a menina vai lá e toma veneno, né? Vai lá e se enforca, né? O jovem, o homem também. Eu conheço exemplo de homens que tiraram suas próprias vidas porque as mulheres não quiseram mais. Tem homens que não suportam a mulher, né? Ele é um agressor, né? Ele é um agressor, ele não ama a esposa, ele agride, aí a esposa vai lá, separa dele, aí ele vai lá e mata a esposa. Por quê? Porque ele foi contrariado. Porque eu conheço, irmão, o exemplo de uma pessoa que o marido batia nela, espancava, e tinha gente da igreja, gente que se diz cristã, e diz assim, não, você tem que continuar, ele pode matar você, mas você não pode deixar ele. Irmãos, isso não é de Deus. Nós não podemos apoiar o divórcio, não podemos apoiar a separação, mas, irmãos, pelo amor de Deus, você apoiar alguém, né, viver embaixo de taca, embaixo de opressão, apanhando direto, todo dia, sendo espancado, né, e o que é pior, essa pessoa, né, essa pessoa que eu conheci, o esposo ainda era, né, vivia na prática, né, do pecado. Eu não vou entrar aqui em detalhes as coisas que ele fazia, mas ele traía ela, e não apenas com mulher, mas com homens também. Mas, né, e ele dizia para ela que se ela largasse ele matava ela. Ou seja, ele não suportava ser contrariado, né? E aí o que fazer com isso, irmãos? Que atitude tomar diante de uma situação como esta, né? Então, é importante você saber fazer suas escolhas, não é? Fazer suas escolhas, para que você não venha passar por isso. Você, jovem, você, menina que quer casar, cuidado, observe com quem você está se relacionando, com quem você está planejando o seu casamento. Você, jovem, também faça a mesma coisa, para que no futuro vocês não venham colher consequências ruins para as suas vidas. Eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que pessoas ligadas, pessoas da minha família, né, quando tinha uma menina preguiçosa, na família dizia assim, olha, quando alguém vier pedir para casar com você, eu vou dizer que você é preguiçosa, hein? Eu vou falar, eu vou alertar, porque senão essa pessoa vai casar com você e vai ter muitos problemas. O pessoal fazia isso no passado, irmãos. Então, irmãos, voltando aqui para o contexto, voltando aqui para o exemplo de Aitofel, aprenda a ser contrariado. Aprenda que nessa vida, nem tudo que nós queremos nós vamos conseguir. E fechando com a última questão, vamos ter cuidado para nós não sermos injustos. Na minha concepção aqui, na minha leitura, olhando para esse contexto, Davi foi injusto. Mas Davi premiou Ziba. Mas Ziba, o que Ziba levou para Davi não era de Ziba, era de Mefibosete.
Ele se aproveitou da deficiência de Mefibosete, que não podia arrumar os jumentos, era aleijado, dependia do escravo, que Davi tinha colocado para servir Mefibosete. Aí Ziba se aproveita disso, vai lá, mente para Davi, e o que é pior, ele foi premiado por isso. Então vamos ter cuidado para nós não praticarmos a injustiça. Mas vamos nos alegrar, porque Jesus, ele não será injusto, ele será justo. A Bíblia diz que ele é o sol da justiça. Amém? Então, se você está passando alguma situação, que você está se sentindo injustiçado, saiba, Cristo é a tua justiça. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, abençoe cada pessoa que vai assistir este vídeo, cada pessoa que está assistindo e aquelas que já assistiram também. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor faça por elas o que eu não posso fazer. Pai querido, meu Senhor da glória, nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, porque nós não merecemos tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia. Pai querido, muito obrigado. Nós te glorificamos e nós te exaltamos. Queridos, eu quero pedir que você não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, que você não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, porque isso ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal e, consequentemente, nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã às 11 da manhã.